tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 1 em diante. A vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. E todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será isso? O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga glória a Deus. Nós vemos aqui esse acontecimento maravilhoso, que foi a descida do Espírito Santo, habitando sobre o homem, como Jesus havia prometido, que quando ele ressuscitasse e retornasse aos céus, ele não deixaria os discípulos órfãos, mas ele ia pedir ao Pai e o Pai ia enviar o outro Consolador, chamado de Espírito Santo, Espírito da Verdade, que iria conduzir cada um de nós a toda a verdade sobre a grandeza de Deus. Muitos profetas já haviam profetizado este dia, como o profeta Joel disse que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os homens. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. O Espírito Santo, ele é muito poderoso. Através do Espírito de Deus, Jesus foi ressuscitado da morte para a vida. O Espírito de Deus é a maior fonte de vida. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre a face do abismo. E pelo poder do Espírito de Deus, o caos foi transformado em um jardim. O Espírito Santo é Deus conosco. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um arrepio. É a presença de Deus conosco. O Espírito de Deus, ele tem tanto poder que, através da sua presença, o fraco se torna forte. A estéril engravida. O cego enxerga. Os cativos são libertos. Nós aprendemos que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para curar, libertar, dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor, que a porta da salvação está aberta. Jesus conseguiu cumprir a sua missão por causa do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. E nós vemos agora aqui os discípulos também recebendo a presença, o poder do Espírito Santo. Porque eles também tinham uma missão a cumprir. E Jesus disse para eles: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com o Espírito Santo. Que está aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4. Para que se cumpram a promessa do Pai, aquela que vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus avisou para eles dependerem do Espírito Santo para cumprir a missão.
E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Nós também temos uma missão. Nós também temos que realizar algumas coisas que sozinhos nós não vamos conseguir. Mas com a ajuda do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, Ele nos capacitará para toda boa obra que Deus quer que façamos. Precisamos depender do Espírito Santo. Uma pessoa que depende do Espírito Santo, ela ora, ela adora, ela permanece reunida. Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som de um vento impetuoso, um vento muito forte, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E sobre cada um deles pousou, tipo como fosse uma labaredazinha de fogo. E eles começaram a falar novos idiomas. Porque a missão deles era levar o evangelho, os ensinos de Jesus a todo mundo. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Como eles iriam cumprir essa missão? Sendo pessoas simples, pessoas que mal sabiam falar direito a língua deles. E no dia dessa festa de Pentecostes, onde vários judeus vieram de todas as partes do mundo para celebrar a festa em Jerusalém, foi justamente nesse período que o Espírito Santo, a promessa de Deus se cumpriu. E todos puderam ouvir as grandezas de Deus no seu próprio idioma. E quando você continua lendo esse texto, você vai ver que Pedro, tomando a palavra, ele começa a pregar. E começa a explicar o que estava acontecendo, porque as pessoas estavam assustadas com aquela multidão de pessoas falando em outras línguas. E ele sabia que aquelas pessoas eram galileus. E como era que eles viraram poliglotas assim de repente. Alguns diziam que eles estavam bêbados. Outros estavam perplexos, sem entender que idioma seria esse, como eles aprenderam tão rápido esse novo idioma. E ali Pedro foi falando do poder do Espírito Santo, que aquilo que eles estavam ouvindo e vendo não era bebedice, coisa nenhuma, era o cumprimento da promessa de Deus, que prometeu que o Espírito Santo viria sobre toda a humanidade e os filhos e filhas iam profetizar, ver o futuro, falar sobre o futuro. Os velhos, aqueles que já estavam desmotivados, cansados, desistidos, iam voltar a sonhar, ter sonhos. E os servos de Deus também seriam cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele gera vida onde não tem vida. O Espírito Santo, ele gera sonhos aonde não tem mais sonhos. O Espírito Santo, ele é quem bota ordem no caos, como ele colocou lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Então precisamos entender que temos uma missão. Você tem uma missão, eu também tenho a minha. Essa missão envolve todas as áreas da nossa vida.
Se você tem filhos, dentro da sua missão está ser um bom pai, uma boa mãe. Atravessar os seus filhos e levá-los até o lugar que eles devem chegar. E não perdê-los no meio do caminho. Se você é casado, você tem uma missão de cuidar do seu cônjuge, de proteger, de ajudar, de estar ali lado a lado, de não desistir quando vier os dias difíceis, porque talvez você seja a única pessoa que essa pessoa tem. E às vezes tem trechos do caminho que essa missão fica um pouco dolorosa, tem as vias dolorosas. Porque o que cada um é visto principalmente dentro do lar, dentro de casa. É aonde a gente revela quem a gente é de verdade. É aonde a gente tira a armadura, a farda, as patentes. É aonde a nossa nudez é vista. Quando eu falo de nudez, eu não falo de você andar pelado dentro de casa. Eu falo de você tirar as capas. Aquele comportamento que às vezes a pessoa consegue fazer muito bem na rua, mas em casa não dá uma continuidade. Aí dentro de casa é onde a gente se revela de verdade quem nós somos. E há uma missão a cumprir fora de casa e dentro de casa também. Eu quero encorajar você a cumprir a sua missão. Eu quero encorajar você a não desistir por causa de uma fase difícil que você está passando, por causa de um dia mau ou uma semana ruim. Pastora, se fosse dias, até décadas. É com você mesmo que Deus quer falar. Ele não errou, a casa não. Nós temos uma missão a cumprir. Uma missão. E nós vamos conseguir cumprir a nossa missão, sabe como? Com o poder do Espírito Santo. Você precisa do poder do Espírito Santo para você conduzir seus filhos sem gritaria, sem palavra maldita, sem jogar praga neles, sem amanhecer o dia brigando. Porque ser um bom pai, uma boa mãe, é necessário ter a unção de Deus na nossa vida, para a gente não estragar o projeto de Deus, liberando palavras de destino que vai prejudicar outras pessoas, principalmente pessoas que nós amamos. Nós precisamos da unção de Deus, porque criar a gente não é fácil. Não é fácil, você pensa que é fácil você completar 50 anos de casado no mundo de hoje que a gente vive? É não. Aonde as pessoas trocam de parceiro como quem troca de roupa, aonde os votos que a pessoa faz no dia do casamento não significa nada, aonde as pessoas escolheram nem mais casar, basta só morar junto, que fica fácil, se não der certo a gente vai cada qual pro seu canto.
Deus tem uma missão para nós, uma missão de ser luz, uma missão de ser referencial, de vencer o que muitos não vencem, para servir de exemplo. Servir de exemplo de dentro da sua casa, para aqueles que estão no seu campo de ação. Por isso eu quero encorajar você a não desistir. Porque quando uma pessoa do seu nível desiste, você causa um impacto na vida de muita gente. Se ninguém nunca te disse isso, eu estou aqui para te dizer. Porque quando nós abortamos uma missão, não pense que não vai ter perdas não, porque vai ter perdas. Vai ter pessoas que vão ser prejudicadas. Tem pessoas que vão ficar escandalizadas. Tudo isso eu penso quando eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu quero influenciar você também a pensar. As nossas decisões, elas influenciam outras pessoas. Elas afetam outras pessoas. Exemplo, uma decisão, quando o casal chega à decisão de um divórcio, não vai ser só a vida deles dois que vai ser afetada. Os filhos serão afetados. Pessoas que acreditavam na sua família vão ficar escandalizadas, porque elas tinham você como um referencial. Talvez você nem sabia disso, mas você era uma coluna que sustentava a casa de muita gente. Que muita pessoa dizia assim, ó, eu não vou desistir porque fulano não desistiu. Então você está servindo de quê? De coluna. Como uma pessoa sábia que tem construído sua vida com boas atitudes, que as pessoas olham para o redor e vê, elas conseguem ver as dificuldades que você está enfrentando, mas você não desistiu e por isso se tornou um bom exemplo de resistência. Talvez nunca alguém tenha te dito isso também. Que só o fato de você não desistir, você já é um bom exemplo de resistência. Porque você está resistindo o que outros não resistiram. O vento que derrubou a casa do lado, a tua ele não derrubou. Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo. Você vê que esse vento forte que entrou aqui, nesse lugar onde os discípulos estavam reunidos, esse vento não derrubou a casa, mas pegou pessoas que estavam medrosas, pessoas frágeis, pessoas cheias de limitação e transformou esses homens em pessoas fortes, corajosas, cheias de unção. E é isso que o Espírito de Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Quer nos transformar em pessoas fortes, pessoas corajosas, cheias de unção para ser uma boa mãe, um bom pai, ser um bom esposo, ser uma boa esposa. Mesmo você convivendo com pessoas difíceis ou ruins, porque aquilo que o outro escolhe ser só me afeta, só me influencia se eu quiser.
se eu decidir ser igual ou pior. Como também eu posso decidir ser melhor. Eu posso decidir não querer ser igual. Eu posso decidir querer mais da unção de Deus na minha vida, para me ser o que eu jamais conseguiria ser sozinha. O Espírito de Deus quer nos capacitar, quer nos transformar, quer nos encher, quer nos dar uma boa visão do futuro. Talvez você olhe para frente e diz: meu Deus, o que é que vai ser de mim? Você olha para a sua realidade difícil, aí você não tem nenhuma visão de futuro. O Espírito de Deus vai te dar uma visão boa do teu futuro. Ele vai te dar sonhos. Dependa do Espírito Santo. Quando você estiver diante de uma situação que você não souber o que fazer, corra para onde outros irmãos estão reunidos, na casa de Deus. Quando você chegar ali, tire seus olhos do seu problema e comece a adorar a Deus. Só adorar, não tem? Que adorar, admirar, contemplar, louvar, falar coisa boa a respeito de Deus, porque tudo que os problemas querem, sabe o que é? É nos afastar de Deus, nos fazer pensar coisas ruins sobre Deus, roubar nossa fé, para que a gente possa perder nossa salvação. E uma das orações que eu tenho feito nos meus dias difíceis, eu tenho pedido duas coisas para Deus: Senhor, não deixe eu perder a minha fé, que é a minha capacidade de confiar em Ti, e não deixe eu perder a minha salvação. Por quê, queridos? Às vezes há tantos níveis de guerra, de problemas, que se você não estiver orando e dependendo do Espírito Santo, você pode perder sua fé. Muitos já perderam a fé. Muitos já foram um dia cheio do fogo, cheio de Deus, avivados, e hoje não são mais. E o que aconteceu com essas pessoas? Problemas. Elas passaram por algum tipo de problema que fez ela, o foguinho que pousou um dia na cabeça dela, se apagar, tem? Situações difíceis, perdas. Por isso devemos estar orando e dizendo para Deus: Senhor, não deixe eu perder a fé. Se eu estou passando por essa situação aqui, meu Deus, me ajuda, eu estou dependendo do Senhor. Sem o Senhor eu não vou conseguir. Mas com o Senhor eu vou vencer isso aqui, porque eu já venci tanta coisa lá atrás com o Senhor. E isso aqui eu vou vencer também, porque o Senhor não mudou. Essa situação só está acontecendo na minha vida, é mais um motivo para me te buscar ainda mais, para eu te adorar ainda mais, para eu te amar ainda mais, para eu te valorizar ainda mais, porque é isso que eu decidi fazer. E você vai ver que o Espírito Santo vai te transformar. Sabe em quê? Numa pessoa forte, corajosa e cheia da unção de Deus. Eita glória! Porque quando você admite sua fraqueza diante de Deus, Deus derrama sobre ti a sua força, a sua coragem para você enfrentar os problemas e não fugir. Quando você está com vontade de sumir, aí Ele te dá coragem, o
Os ímpios fogem, mas o justo que teme a Deus, ele é corajoso como um leão, ele não recua diante do inimigo ou das circunstâncias difíceis. Por isso o leão é o rei da selva. Tem outros animais que são até maiores e mais fortes do que ele, mas ele não recua. Ele segue em frente. Se você não sabe o que fazer, adore a Deus e se cale e deixe que Deus vai lhe fortalecer. Em nome de Jesus, amém? Eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo, que Deus te dê visões, sonhos, que Ele transforme a tua fraqueza em força. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus.